pessoal, a minha convidada hoje é a Juliana James. Juliana é professora de teatro, escritora e pedagoga. Ela também faz mestrado em educação aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Juliana tem 13 livros publicados. Nós vamos falar sobre o livro Ser Diferente é Legal. Este livro a Juliana acabou de lançar, saiu agorinha do forno e nós vamos falar dele a partir de agora. Juliana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, muito agradecida. Vai ser um prazer falar um pouquinho com você sobre o Ser Diferente é Legal. E nós vamos falar sobre o livro. Você está com o livro aí, Juliana? Eu vou falar para o pessoal. Tá aqui do lado, olha. Mostra para a gente, por favor. Eu li o livro, mas a Juliana mandou o PDF do livro para que eu pudesse ler. Um livro muito bem escrito, as ilustrações da Giovana Martins, publicado pela editora Paratexto. Eu vou ler um trechinho, Juliana, do livro, para começarmos a nossa conversa. Era uma vez um menino de sorriso no olhar, um amigo do peito, cheio de sonhos. Ele queria voar, mas sabia que não era fácil nesse mundo ser diferente. Era preciso ser forte, ter coragem e se desafiar, pois, de verdade, não tem ninguém igual a ninguém. Somos todos diferentes, cada um com seu jeitinho de ser. Era uma vez um menino, ele queria o mundo, ele queria viver tudo que sonhar. Logo no início do livro, na página 3 do seu livro, é um livro que é inspirado, né? A história é inspirada no menino Enzo, que é um garotinho que é cadeirante. E o que teve, Juliana, na história de vida do Enzo, que inspirou você a levar para a escrita, a levar a história dele para um livro? Então, esse trecho que você leu, inclusive, é a primeira música, né, que eu fiz, na verdade. É uma poesia, né? Meu marido é músico, e eu pedi a ele que transformasse em música. E você vê que tem até um QR Code nessa página, né? E essa música foi muito, assim, inspirada no Enzo mesmo, porque acaba que a escrita, né, ela é uma mistura, a minha escrita, das coisas que eu vivo, das pessoas que me inspiram, mas essa daí que você leu especialmente, né, que está na primeira página, assim, ela é o Enzo, né? O Enzo tem esse sorriso no olhar, o Enzo é esse menino cheio de sonhos, que parece que quer voar, que quer tudo, que quer o mundo, e muito, assim, que eu fiquei com ele na minha cabeça. A gente se conheceu em 2017, ele foi meu aluno de teatro, e aí eu me aproximei da mãe dele, claro, eu dava aula, né, na Arteria. A Arteria é uma casa de cultura aqui de Juiz de Fora, e fica numa rua que é um morrão, né, quem é daqui sabe, a rua Oswaldo Aranha não é um morrinho suave assim, não, é um morro assim, né, super inclinado. E às vezes ele chegava lá para minha aula e não tinha vaga para eles pararem, né, a vaga de deficiente estava ocupada. E aí ela tinha que parar em outra vaga qualquer, às vezes lá embaixo no morro, ou às vezes lá em cima. E aí era aquela coisa, para subir com o Enzo, né, era pesado para ela, né, já era ali uma dificuldade, e para descer também, a força que ela fazia para a cadeira não deslizar. E aí ela ia me contando essas histórias, fora que a minha sala era no segundo andar, então a gente sempre precisava de ajuda para subir com ele, e aí ela ia me contando outras coisas que aconteciam na escola, festa de aniversário, que às vezes ela sentia assim, que ele nunca era convidado, né, sobre os olhares das pessoas na rua, e por isso eu fui ficando com eles na cabeça, e ao mesmo tempo eu estava com uma turma de crianças que receberam o Enzo com olhos de curiosidade, querendo saber, né, por que ele estava na cadeira, só isso, né. As crianças, principalmente as crianças que fazem teatro, elas têm um olhar já mais acolhedor, assim, né, já tem essa relação com a arte, e a gente trabalha muito com a questão dos exercícios de observação, de respeitar o tempo do outro, né, de se escutar. Então, foi isso, né, sabendo dessas coisas todas que eu
nesse universo novo que eu estava entrando, porque até então eu não tinha tido contato com uma pessoa com deficiência física, né? Eu sempre recebi alunos com algum tipo de deficiência, sempre incluí, mas eu não tinha tido ainda um aluno cadeirante. Então, o Enzo e a mãe dele, as coisas que eles me contavam, e as crianças também maravilhosas que estavam comigo, foram me fazendo sentir vontade, assim, de escrever aquilo, sabe? Porque a escrita, para mim, assim, não é uma obrigação, assim, eu não fico assim, eu quero escrever um livro, eu quero escrever uma história. A história vem, né, ela vem naturalmente. Ô, Juliana, e como que o Enzo viu a história dele retratada nos livros? O que ele achou quando o livro ficou pronto? Ele ficou muito feliz. Quando a gente fez um lançamento, foi em 2018, se não me engano, foi fevereiro ou março de 2018, a gente fez um lançamento na Arteria, com contação de histórias, e na época, nossa, ficou tão cheio que a gente teve que fechar a Arteria e fazer uma segunda sessão, de tão cheio que estava, porque eles são muito ativos aqui em Juiz de Fora, eles participam do Instituto Aviva, não sei se você conhece o Instituto Aviva, eles fazem um trabalho muito bacana com crianças, né, com as crianças, assim, às vezes eu sei que eles fazem excursão, já foram para a Bienal com as crianças, eles fazem atividades finais de semana, tipo, conseguem pessoas, assim, para ajudar. Muitas vezes aconteceram esses encontros no ginásio dos jesuítas, ou na quadra dos jesuítas, se não me engano. Então, esse pessoal foi em peso prestigiar o Enzo, a turma toda estava por lá, a família, meus amigos também, familiares. Então, ele ficou muito feliz, ele, a mãe dele, e agora eu entreguei recentemente o livro para ele, né? Deixei lá no prédio dele, ele fez um vídeo super fofo, agradecendo, falando que ele gostou. Eu até postei lá no Instagram, não sei se você viu, mas está lá no feed. Falando para as pessoas de casa, Juliana falou em 2018, foi a primeira edição do livro. Esse livro que ela mostrou para a gente está na sua segunda edição. E é um livro, Juliana, que o acabamento, a capa é dura, é diferente em relação à primeira edição, mas com esse livro que você lançou recentemente, você quis democratizar a acessibilidade dessa obra? Sim, o que eu fiz, né? Eu fiz uma edição especial com 300 exemplares. E o que tem de diferente nesse livro, ele é capa dura, ele tem o QR Code, que é a grande novidade, porque no primeiro livro não tinha as músicas no livro. Eu escrevi a história, essas poesias que se transformaram em música, elas não existiam, elas vieram depois que eu senti necessidade de escrevê-las e coloquei na contação de história. E aí, quando a gente fazia a contação de história, que a gente foi em muitas escolas aqui de Juiz de Fora e região, eu percebi que as pessoas amavam a contação de história e fiquei com aquela coisa assim, de coração partido, poxa, eu não coloquei as músicas no livro. E na época eu tinha feito uma tiragem de 1000 exemplares, eles esgotaram rapidamente, e aí eu fiquei com essa coisa, eu queria fazer esse livro de novo, para colocar em prática as coisas que eu aprendi, que eu fiz uma pós em literatura infantil juvenil recentemente, e queria incluir essas músicas, queria fazer um livro que fosse um produto assim, ainda mais bonito, porque eu acho que ele merece isso. E o que eu estou fazendo para democratizar mais ainda, né, que ele já tem a narração, que a pessoa pode ouvir a história inteira com as músicas, é que eu envio o PDF para as pessoas conhecerem, né, Guilherme? Porque, assim, eu sou uma autora regional, sou de Juiz de Fora, então, assim, na verdade, eu sou conhecida aqui mesmo, na minha região, né, nas cidades ao redor que eu já visitei, então não tem um alcance nacional. Então, o que são 300 livros, né? O que são 300 livros a nível nacional para fazer de verdade, para que impacte de verdade positivamente, né, na educação, falar de inclusão. Então, outro dia eu participei de uma live e eu falei, gente, estou pirateando meu próprio livro, tá? Se vocês quiserem, vender é importante para me ajudar a arcar com os custos, já que, né, é tudo independente, é a gente que investe, mas mais importante que isso é que o livro chegue nas mãos das pessoas que eu queria que lessem, que são os professores, os psicólogos, as famílias, as crianças. Então, se a pessoa
me encontra, gosta do livro, me manda uma mensagem, eu mando o livro, sem dúvida, mando o link para ouvir as músicas, e assim a gente consegue, né, democratizar mais ainda o acesso. Falamos de democratizar o acesso à leitura, ao seu livro, e você é pedagoga de formação. Como a arte ela pode ser uma ferramenta para a educação, Juliana? Então, que legal, você fez uma pergunta que foi o título do meu TCC, né? Porque, na verdade, o teatro, né? Eu coloquei o teatro como ferramenta para a educação. Eu, na verdade, eu me encantei pela sala de aula por culpa do teatro, Guilherme. Eu sou professora de teatro há 22 anos. Eu comecei a dar aula de teatro com 17 anos, porque eu entrei no teatro com 6. Com 6 eu me apaixonei e já sabia o que eu queria fazer. Então, passando tempo na sala de aula, e eu sempre me envolvi, assim, com teatro na escola, sabe? Então, o meu teatro sempre foi um teatro associado à educação. Eu sempre tive a preocupação de formar pessoas e não atores, né? Claro que a gente faz todo um trabalho de técnicas teatrais, improvisação, de texto mesmo, de montagem de peça, mas o teatro proporciona tantas coisas, assim, maravilhosas, que eu sou suspeita aqui de falar, né? E por conta do teatro que eu senti necessidade de voltar para a faculdade, de fazer pedagogia, porque eu queria defender o teatro como ferramenta para a educação com mais embasamento. Eu já tinha feito psicologia, mas não terminei. Pretendo ainda terminar assim que o mestrado acabar, porque agora está muita coisa. Mas eu fui para a pedagogia por conta do teatro, assim. E eu trabalho em 2 escolas da rede privada aqui de Juiz de Fora, e eu estou vendo essa transformação acontecer de verdade. Em uma das escolas que eu trabalho, o teatro e a música, eles estão na grade curricular e vale, e está no boletim, né? Assim, tem prova teórica, tem prova prática, mesmo agora durante a pandemia, né? E se os alunos não passam, eles repetem. Então, acho que isso é uma vitória para quem defende, né, a arte, a cultura dentro da escola. Juliana, o teatro, você trabalha, né, na verdade, com teatro há 22 anos. O teatro foi importante para que você trabalhasse com a literatura infantil e infanto-juvenil? Foi ali que você quis escrever para este público? Com certeza, vou te contar uma coisa curiosa, olha só que engraçado. Quando eu tinha, assim, uns 6 anos, né, minha mãe conta que eu estava com dificuldade na escola, justamente aquela fase de alfabetização, eu estava com dificuldade para aprender a ler e escrever. E aí falaram com a minha mãe, eu era muito tímida também, ainda tinha essa questão da timidez. Falaram para minha mãe para me colocar no teatro, porque o teatro poderia ajudar. E o teatro, de fato, ajudou, porque eu gostei tanto do teatro, e desde criança, né, a gente senta em roda para fazer leitura de texto, e eu queria ler também, eu ficava vendo todo mundo lendo, e isso me estimulou muito a me tornar outra aluna, que eu queria participar daquilo. E a partir dali, quando eu aprendi a ler e escrever, já pequenininha, eu gostava de escrever poesia, eu gostava de inventar história, e o teatro sempre trabalha aliado à literatura, né? A gente acaba tendo contato com muitos autores, a gente decora texto, né? A gente lê muito, porque não é só o texto da peça que a gente lê, mas durante todo o processo, que eu acho que é mais importante do que o resultado final, é que a gente conhece muitos autores, muitos textos que professor leva, que amigos apresentam. Então, eu agradeço a minha mãe por ter tido essa ideia de me colocar no teatro, porque isso me influenciou. Eu me descobri ali, né, e eu sigo fazendo isso até hoje, né, e a literatura, nas minhas aulas de teatro também, ainda mais agora, principalmente na pandemia, a literatura me salvou muitas vezes, porque eu não consegui dar as mesmas aulas, né, não tem como a gente dar a mesma aula prática presencial e prática através da tela. Então, me apoiei muito em apresentar para os alunos textos diversos, de gêneros distintos, e isso foi muito bom, porque a gente acabou lendo obras incríveis juntos e fazendo trabalhos criativos que não necessariamente uma peça de teatro. Ô, Juliana, ser diferente é legal?
seu livro mais recente, 13º livro da Juliana, o livro que nós apresentamos no começo da entrevista, é um livro que fala de acessibilidade e de inclusão. Temas como esses que você aborda ao longo das 23 páginas do livro são temas mais difíceis de escrever para crianças ou podemos falar sobre qualquer assunto para esse público? Eu acredito, Guilherme, que a gente precisa de falar sobre tudo com as crianças, né? A gente pode falar. Tudo depende de como que você vai falar, né? Como que você vai colocar aquela situação ali. Eu tomei muito cuidado com a escrita do Ser Diferente, porque como você viu, ele tem alguns termos mesmos, né? Que eu quis usar termos técnicos, né? Que eu precisava colocar lá, né? Eu acabei não falando só da questão do cadeirante, mas eu falei também de um aluno autista que eu tive, maravilhoso, um outro que tem a síndrome de Irlen, que não é tão conhecida aqui no Brasil, né? Então, assim, foi com muito cuidado, né, com muita seriedade, pedi para que pessoas da área da psicologia, da educação, lessem também para me dar um feedback, mas acho que não pode haver tabu sobre tema para falar com as crianças. A gente não pode menosprezar a inteligência das crianças, achar que, não está na hora de falar sobre esse assunto, ela não vai entender, não tem idade. Então, eu acho que realmente a gente pode falar sobre tudo com as crianças, é só mesmo uma questão de sensibilidade, né, de entender a idade da criança, e o mediador, né, saber passar esse assunto do jeitinho que ela vai entender. E você acredita, Juliana, que o seu livro, ele pode despertar a empatia nas pessoas? Mas eu gostaria, sim, que despertasse bons sentimentos, que despertasse coisas boas. O feedback tem sido muito bacana, Guilherme, assim, as pessoas que já compraram, que já receberam, porque eu enviei livro, assim, essa coisa da rede social ajuda muito, né? Então, um amigo divulga, e outro amigo vê, e outra pessoa que eu nem conheço viu, então eu enviei livro para o Espírito Santo, enviei livro para Rondônia, enviei livro para Brasília, São Paulo, que eram lugares, assim, né, que não tinha muitos conhecidos, né? Então, o livro está viajando por aí. Nem todo mundo recebeu ainda, e aqui em Juiz de Fora, claro, né? Aqui, a maioria das pessoas, eu deixei uma boa quantidade de livros já na livraria Palavras e Ideias, as pessoas estão indo retirar os livros lá, e outras pessoas preferem pelo correio, e eu envio. E eu fico torcendo para que eles gostem e aproveitem a história. Juliana, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade, por ter parado os seus afazeres e ter conversado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu agradeço, eu adoro conversar e sou eu que agradeço, viu, Guilherme? Adorei bater papo com você. Muito obrigado e, por favor, deixe o seu contato de rede social. Então, né, eu falei, se alguém se interessar aí, quiser comprar o livro, ou se não tiver condição de comprar agora, ou está muito curioso, me chama lá no Instagram, que é o @Juliana_James, que a gente conversa. Maravilha, Juliana. O contato dela estará descrito para você assim que o vídeo for ao ar, e aquele agradecimento sempre especial para você aí de casa que tem me acompanhado aqui no YouTube. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. E por favor, se você gostou dessa conversa, dê o seu joinha e inscreva-se no canal. Até semana que vem.